Pai, Tu conheces o coração de cada uma, Tu sabe qual é a necessidade, mas Tu és o único Deus, ó Pai, que pode, meu Deus, resolver, que pode amenizar, que pode transformar, que pode, meu Pai, refrigerar o coração de cada pessoa. Então vem, Jesus, vem agora, meu Pai, vem com a Tua palavra, vem com a Tua transformação, em nome de Jesus. Nós queremos consagrar a nossa casa a Ti, ó Pai. Aleluia, aleluia. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Uma vez mais declare isso. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria, com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Meu Pai, nós queremos servir ao Senhor. Pai, servir ao Senhor com alegria, Pai. Meu Deus, nós queremos dedicar a nossa família ao Senhor. Meu irmão, coloca a família tua agora na mão de Deus. Coloca a tua família na mão do Senhor. Dedica a tua família a Ele agora. Entrega a tua família agora a Deus. Oferta a tua família agora, meu irmão. Oferta a tua família agora, meu irmão. Oferta na mão do Senhor. Coloca na mão de Deus. Deixa que Ele cuida para você. Deixa que Ele vai cuidar. Deixa que Ele vai ser o norte. Deixa que Ele vai ser a direção. Aleluia, ó Deus. Venha então, ó Pai. Venha ser o direcionador. Venha ser, meu Pai, o guia da nossa casa. Venha ser o guia dessa família. Venha guiar, meu Pai. Venha guiar, meu Deus, os passos dessa pessoa. Venha guiar os passos desse casal, meu Pai. Venha guiar, meu Deus, o passo desse jovem, desse filho, dessa filha. Venha, Jesus. Venha tomar a direção agora. Venha tomar a frente agora, em nome de Jesus. Meu Pai, consagramos o nosso lar a Ti. Entregamos a nossa casa, a nossa família em
Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Querido Deus, nós queremos sempre estar diante de Ti, Te reconhecer em todos os nossos caminhos, saber, meu Pai, que o Senhor Deus é real. O Senhor é um Deus forte, tremendo, grandioso, majestoso, que acampa ao nosso lado, que nos guarda, que nos guia, que nos defende. Meu Deus, um Deus que acampa ao nosso lado, que está sempre presente. Pai, nos dê a palavra, a revelação, o entendimento. Pai, nós queremos e devemos aprender mais de Ti. Então nos dê da palavra, a palavra que cura, que sara, a palavra que muda, que abre caminhos, que traz solução, a palavra que transforma, a palavra que abençoa. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, diante de Ti estamos, diante de Ti nos colocamos, reconhecendo acima de tudo que o Senhor pode, que o Senhor é capaz, que o Senhor é poderoso para nos abençoar. Fale conosco, queremos e devemos ouvir a Tua voz nessa hora, em o nome de Jesus Cristo. E você, diga obrigado, Senhor. Fale comigo e aplaudam a Deus. Aleluia. Amém. Sente-se, por favor. Deus seja louvado. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, gente. Estamos em dias de alegria. Diz aí a cultura do nosso país que é a semana do Natal. Então é dia para você celebrar. E por que eu digo que diz a cultura? Porque a Bíblia não fala data. Então isso é questão cultural. A nossa cultura se comemora agora dia 25 e tomara que você, mais do que comemorar o Natal, e é uma coisa importante isso aqui, irmãos. Se você for no shopping hoje, essa semana, você vai ver que é uma fila gigantesca até para entrar no shopping, não é? Ainda falam que estamos em crise. Não sei onde está essa tal de crise. Se você for no mercado amanhã, quem tem que ir fazer mercado amanhã, você vai descobrir que para você ir no mercado tem que reservar no mínimo a metade do dia. Isso porque estamos em crise. Imagina se não tivesse, pessoal. O povo, quer dizer, tem o hábito de reclamar de certas coisas e ao mesmo tempo não valorizar o que é importante. Natal só é Natal com a presença de Jesus. Como eu dizia, a data que Jesus nasceu, a Bíblia não diz, ninguém pode afirmar com certeza. Na verdade, a maioria acredita que Jesus teria nascido em janeiro ou em março. Não vem ao caso. Na minha família ele nasceu no mês de junho. Foi quando eu e a minha mãe, a minha família, fomos para a igreja e ali nos convertemos. Na tua vida pode ter sido no mês de outubro ou no mês de fevereiro, não importa a data. Talvez naquele dia de carnaval, de muita bagunça, você caiu na real e disse, eu vou para a igreja. Naquele dia foi o dia que Jesus nasceu na tua vida. Então a data não importa, mas já que a nossa cultura se comemora essa semana, proponha no seu coração, eu vou estar na casa de Deus. Por exemplo, é normal nessas datas as pessoas se lembrarem do presente, da roupa, da comida, da casa, de tudo. Tem gente que tem uma cultura, todo final de ano eles pintam a casa, reformam a casa. Tem gente que é a cultura da comida, todo final do ano tem que ter a comida tal. Tem gente que é o passeio, todo ano você vai viajar, cada ano para um destino diferente. Coloque no seu coração, se existe Natal, porque existe Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que ter lugar na sua vida. No dia que ele nasceu, a Bíblia diz que não havia lugar. Pegaram e colocaram numa manjedoura. Se não houver lugar para Jesus na sua vida, ele não pode reinar. Se não houver lugar para Jesus na sua vida, não existirá Natal. E ele veio para quê, pastor? Ele é o Cordeiro Santo, ele veio para salvar, ele veio para curar, para libertar. Então proponha no seu coração a dar o primeiro lugar, o lugar mais importante da sua vida, a maior atenção ou a melhor atenção àquele que nasceu. Não só no dia 25, no dia 26, no dia 30, em todos os dias ele está nascendo na vida e no coração de alguém. Amém, irmãos? Fica aí o convite para todos vocês. Agora, falando em convite, vamos entrar na mensagem. Se você tem a Bíblia, abra lá em Lucas capítulo 10. Evangelho de Lucas capítulo 10. Eu estou trazendo aqui uma palavra bem objetiva aqui hoje para ajudar você. Lucas capítulo 10. Estamos aí no feriado prolongado.
muita gente viajando, muita gente se ocupando com outras coisas, mas estamos aqui nos ocupando com Deus. Daqui a pouquinho você vai passar pela caixa de presentes, estamos na semana do Natal, e eu tenho dito que você é o maior e o melhor presente para Deus. Capítulo 10, versículos 25 em diante. Lucas capítulo 10. Está escrito assim, Lucas 10, 25. E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Disse-lhe ele, olha o que Jesus respondeu: respondestes bem, faze isto e viverás. Então olha aqui para o pastor, entenda que às vezes nós perdemos uma grande bênção porque nós não entendemos que aquilo que nós sabemos de Deus já é o suficiente. Só para você entender a história, um certo doutor da lei, ele era um escriba na verdade, um religioso. Ele queria pegar Jesus, ver se Jesus era bom, se Jesus entendia do assunto. Ele chegou e disse: mestre, o que é que eu tenho que fazer para entrar no reino de Deus? Tem gente que ainda não entendeu o que é que você tem que fazer para entrar no reino de Deus, para ser salvo, para ver o reino de Deus, para prosperar, para ver o reino de Deus, para ter saúde, para ver o reino de Deus, para ter a vida mudada e transformada. Tem gente que ainda não entendeu que para que você veja o reino de Deus, para que você contemple o reino de Deus, é necessário que você entenda. Oséias 4:6 já diz que o povo sofre ou é destruído porque lhe faltou entendimento. Então é necessário que você entenda. Ele perguntou: mestre, o que é que eu tenho que fazer para ver, para entrar no reino de Deus? O que é que nós temos que fazer? Jesus perguntou a ele: o que é que você lê? Quando você lê, você entende. O que é que você entende de Deus? Ele disse: olha, eu entendo que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Jesus falou: basta. Aqui está o segredo para a gente. Às vezes você perde o reino de Deus, você deixa de ver, de viver, de entrar no reino de Deus, porque você está esperando algum movimento. Lembra do paralítico do tanque de Betesda? João capítulo 5 diz que o homem esteve 38 anos paralítico, não podia de jeito nenhum andar, e de repente Jesus perguntou: você quer ficar curado? Ele disse: mas ninguém me joga na água. Eu estou esperando o anjo agitar a água. Quando o anjo agita a água, quando eu tento chegar lá, o outro passa na minha frente. E o tempo foi passando para ele. Tem gente que o tempo está passando para você. Você não está vendo o reino de Deus, você não está entrando no reino de Deus. O que é o reino de Deus, pastor? É o território dele, é aquilo que Deus pode fazer, são as curas que Deus tem para lhe dar, é a prosperidade que Deus tem para lhe conceder, é a mudança familiar que Deus tem para a sua família. Mas talvez você não consegue entrar no reino de Deus, você continua em depressão, você continua doente, você continua miserável, você continua vivendo uma vida desgostosa, ou seja, nada lhe dá prazer, nada lhe dá alegria, você só pensa em ficar dormindo o dia todo, em morrer, em tirar a própria vida, porque você ainda não entrou no reino de Deus. Quando você entrar no reino de Deus, eu vou repetir, o reino de Deus é os domínios, o território. O que ele pode fazer por você? Ele pode lhe prosperar, ele pode lhe curar, ele pode mudar a tua vida, mudar a tua sorte, mudar a tua história, fazer de você uma bênção em todas as áreas. Deus pode lhe abençoar, mas para Deus lhe abençoar, você precisa entender o que o religioso aqui entendeu. O que é que Jesus falou para ele? O que é que você entende? O que é que você sabe? O que é que você leu? O que é que você compreende? E ele falou alguns mandamentos que ele entendia. Ele entendia que tinha que amar a Deus. Eu pergunto para você: o que é que você entende quando você vem à igreja? Quando você lê a Bíblia? Quando alguém prega para você: ah, pastor, eu sei tão pouco de Deus. Sabe qual é a boa notícia? Que o pouco que você sabe é o suficiente para o milagre acontecer. Versículo aqui, ó, lê comigo, 28. E disse-lhe, o que Jesus respondeu? Versículo 28. Respondestes bem. Você precisa aprender mais. Foi isso? Não. Versículo 28. Respondestes bem. Faz o quê? Fazei isso e... Mas pastor, ele só sabia duas coisas.
Ele só sabia amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus falou: basta. O que você sabe de Deus, pastor? Só sei uma única coisa, que Deus é grande. Basta. Você não precisa ficar esperando um outro movimento. Aquilo que você sabe de Deus é o suficiente para você hoje. Ah, mas eu estou querendo tanta coisa. Vem à igreja, ouça a palavra. Quanto mais você ouvir, a Bíblia diz que você vai aprender. E quanto mais você aprender de Deus, mais você vai ter de Deus condições, capacidade de ver e de entrar no reino de Deus. Você quer ver o reino de Deus? Você quer entrar no reino de Deus? Você quer tomar posse do reino de Deus? Pastor, eu quero. Então é isso que você tem que entender. O que é que você tem que entender? O que você sabe é o que Deus quer que você pratique. O que você já entende é o que Deus quer que você pratique. O que você já aprendeu de Deus é o que Deus quer que você pratique. Livro de Mateus capítulo 22. Volte um pouquinho. Evangelho de Mateus, capítulo é o 22. Diz o seguinte: Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29. Mateus 22, 29. Mateus 22, 29. Qual é o assunto de hoje? O assunto de hoje é: você não precisa esperar um outro movimento, uma outra revelação, um outro entendimento, alguma outra coisa. Você só tem que praticar o que você sabe. Se você praticar o que Deus já lhe fez saber, aquilo já é o próprio poder de Deus para te fazer vencer. Diz assim, capítulo 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem poder de Deus. Então a Bíblia está dizendo que o nosso erro é não conhecer. Pastor, mas eu sei tão pouco. O pouco que você sabe, pratique. O pouco que você entende, coloque em prática. O pouco que você tem, pratique. Se você praticar o pouco, Deus vai te dando mais. Porque o nosso problema é que nós queremos saber muito de Deus, mas não praticamos nem um pouco que sabemos. Tem gente, pastor, eu não conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E se você conhecer um versículo, uma passagem, um relato, uma parábola e praticar, aquilo já vai mudar a tua vida. Já vai mudar. Nós erramos em não conhecer a Escritura. E o que é a Escritura? É o poder de Deus. Paulo disse em Romanos 1,16. O apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho. Por que não? Paulo diz: porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar. O Evangelho é o poder de Deus. Se você colocar em prática o Evangelho, aquela palavra que você já sabe, já aprendeu da parte de Deus, então você já tem o poder de Deus para fazer aquela obra, aquele milagre, aquilo que você aprendeu, cumprir-se na sua vida. Não precisa esperar mais. Você não precisa esperar alguma coisa mágica, alguma coisa fenomenal, alguma coisa extraordinária. Basta praticar o que você aprendeu. Basta você praticar o que você sabe. Basta você cumprir aquilo que Deus já lhe falou. Se praticar, vai funcionar para você. Olha o que diz a Bíblia em Marcos. Vamos fazer a comparação. Capítulo 10. Lucas 10 fala sobre o doutor da lei. O doutor da lei perguntou: o que eu tenho que fazer? O que é que eu farei para herdar a vida eterna? Aqui Marcos 10 fala do jovem rico fazendo a mesma pergunta. Capítulo 10, versículo 17. Marcos 10, 17. Marcos 10, 17. Diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele. Ele perguntou: bom mestre, o que farei para quê? Lembra da pergunta lá do doutor da lei? Ele perguntou o quê? Mestre, o que farei para herdar a vida eterna, o reino dos céus? Os dois fizeram a mesma pergunta. Os dois queriam a mesma coisa. Os dois desejaram a mesma bênção. Olha como é que Jesus tratou com este aqui, ó. 18. E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus.
Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Versículo 20. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Então para aqui. Ao doutor da lei, Jesus perguntou: o que você entende? Ele falou as mesmas coisas. Eu sei que eu tenho que amar a Deus, que eu tenho que amar o meu próximo, eu tenho que honrar pai e mãe, eu tenho que dar a César o que é de César. Estou resumindo a história, mas o que ele falou foi exatamente o que o jovem rico falou. Então os dois sabiam a mesma coisa, tinham o mesmo entendimento. Ao doutor da lei, Jesus falou para ele: então faze isso e viverás. Pratique o que você sabe e você vai arrebentar na vida. Só faz o que você sabe, não invente. Lembra daquela canção? A gente é quem complica tudo. O ser humano complica demais. Você acha que tem que plantar bananeira, que você tem que pagar um preço, que você tem que subir uma escadaria, que você tem que ficar 24 horas orando. Isso tudo faz bem. Mas o que você tem que fazer é crer naquela palavra, naquela mensagem, naquele recado que Jesus já lhe deu. Creia, pratique, cumpra. Se você cumpriu o que Deus já lhe fez saber, basta. E se Deus lhe der uma nova palavra, um novo mandamento, um novo entendimento, aí você começa a praticar. Comece a praticar aquilo. Até aqui, Jesus falou: você conhece os mandamentos? Jesus citou alguns. Ele diz: tudo isso eu conheço. Isso aí eu sei, Jesus. Versículo 21. E Jesus, olhando para ele, o amou. Deu um novo mandamento. Qual foi o novo mandamento? Falta-te uma coisa: vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e depois vem e olha aqui para mim. Jesus não pediu isso para o doutor da lei. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que Jesus pediu isso para mais alguém. Jesus só pediu para ele. Então aquilo é um mandamento. Deus não pede para todo mundo ser pastor, mas me chamou para ser pastor. É um mandamento para mim. Deus não chama todo mundo para ser empresário, mas pode estar chamando você para ser empresário, dar emprego para muita gente. Deus pode estar chamando você para fazer qualquer outra obra. Mas o que eu estou lhe mostrando aqui, que o segredo é: se você já sabe, já entende alguma coisa de Deus, faça, pratique, obedeça. O que você tem que praticar? Aquilo que você sabe de Deus. Eu sei pouco, pastor, faço pouco. Eu sei muito, pastor, faço muito. Aquilo que você aprendeu de Deus, faça. Você não tem responsabilidade no mundo espiritual por aquilo que você não entende. Aqui na terra você tem responsabilidade, mas no mundo espiritual a Bíblia diz que Deus não conta a nossa ignorância. O que é ignorância? Quando você age, toma decisões e atitudes precipitadamente, sem entender e sem saber o que você está fazendo. Então, na primeira história do doutor da lei de Lucas capítulo 10, em Lucas capítulo 10, Jesus perguntou: o que você sabe? Pratique e você vai viver bem. No caso do jovem rico, é o paralelo que eu estou fazendo aqui agora. Jesus perguntou: o que você sabe? Ele disse: sabia dos mandamentos. Jesus falou: então para você falta mais um. A você eu quero dar mais um mandamento, mais uma ordem. Tem gente aqui que Deus te deu um mandamento para você ir pregar o evangelho. Deus te deu um mandamento para você perdoar aqueles que te ofenderam, para você oferecer a outra face. Deus te deu um mandamento. O mandamento que Deus deu, que Deus está lhe dando, é para ser praticado. O mandamento que Deus dá para você é para você cumprir, é para você praticar. Aprendemos, vamos aprender hoje, praticar os mandamentos que Deus nos deu. Se você praticar aquilo que você sabe, vai ser bastante. Vamos terminar aqui a história? Capítulo 10, versículo 21. De novo, Jesus olhando para ele, o amor lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E depois vem e... Qual foi a pergunta do doutor da lei? O que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? Qual foi a pergunta do jovem rico? O que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? Qual foi a resposta para o doutor da lei? Pratica o que você sabe e você vai viver bem. Qual foi a resposta do jovem rico? Vendo o que você tem, dá para os pobres e terás um tesouro no céu. Ora, pastor, por que Deus deu um tratamento diferente? Para um ele pediu mais do que pediu para outro. É ministério. É ministério, amigo. Deus vai dar a cada um, diz a Bíblia, segundo a medida. Esse jovem aqui, diz a Bíblia, que ele queria saber o que entrar para herdar o reino dos céus. Ele se sentia, Jesus disse: se desfaça da sua riqueza. Qual é o mandamento que Deus está lhe mandando? Para você largar o adultério,
para você dar a César o que é de César, para você se acertar com Deus. Qual é o mandamento que Deus lhe deu? Pratique, obedeça, cumpra. Se você praticar o mandamento que Deus lhe deu, pronto, será o suficiente para as bênçãos de Deus se cumprir na sua vida. Quanto tempo Deus precisa para lhe abençoar? Nem um segundo sequer, pessoal. Nem um segundo sequer. Para terminar a mensagem de hoje, Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versos 11. Primeira carta a Timóteo, Novo Testamento, capítulo 1. 1 Timóteo, Novo Testamento começa com Mateus, depois vem Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo. Capítulo 1, primeira epístola, carta a Timóteo, capítulo 1. Para terminar aqui a revelação de hoje, capítulo 1, versículo 11. Versículo 11 diz assim, olha, vamos ler. Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, que me foi o quê? Confiado. Deus lhe confiou o quê? Qual o entendimento? Qual revelação? Qual palavra? Que tipo de entendimento Deus mudou? Deus colocou na sua vida? Pratique. Eu nunca me esqueço de uma mensagem que eu preguei. Eu acho que eu preguei essa mensagem para vocês, intitulada A Página em Branco, de Malaquias 5. Eu preguei isso para vocês aqui. Malaquias não existe 5, ele acaba no 4. Mas essa mensagem marcou a minha vida. Numa certa vigília de virada de ano, eu ali me preparando, consagrando, orando, dizendo, Deus, fala comigo, o que eu vou pregar, o que eu vou pregar, o que eu vou pregar, lia isso, lia aquilo, lia isso, lia aquilo e nada. De repente eu fecho a Bíblia, abro de novo, cai naquela página em branco, entre o Velho e o Antigo Testamento. E eu brinquei com Deus, só se eu for pregar isso, falando, brincando com Deus, só se eu for pregar isso, está escrito nada, não sei o que o Senhor quer que eu fale e tal. De repente me vê se fosse desenho animado, aquela lâmpada, a luz de Deus. Espera aí, isso não está aí por acaso. Eu parei, opa, isso aqui não está aqui por acaso. Deus, o Senhor quer falar comigo? Aí Deus foi falando comigo, como se tivesse uma conversa com Deus. O que você entende isso aí? Deus, eu entendi que quando eu estudei a teologia, eu aprendi que isso aqui é 400 anos de silêncio. Mas espera aí, Deus, por que teve 400 anos de silêncio? Eu falando ali com Deus, o meu particular. Porque Deus não pôde contar com ninguém. Já sei o que eu vou pregar. Se Deus não puder contar com ninguém, sua vida vai ser uma página em branco. Se Deus puder contar contigo, você vai ser uma história de sucesso. É assim que Deus fala. Essa mensagem eu preguei há quase 10 anos atrás. Até hoje ela está viva no meu coração. Essa palavra, o que eu tenho que fazer com ela? Praticar. Vamos dizer que você ouviu 10 mensagens a sua vida toda. Pratique. Se você ouviu 1000, pratique. Mas eu não aguento praticar 1000. Pratique aquilo que você sabe. Se você praticar, Timóteo foi escrito a ele, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, que me foi confiado. Se Deus confiou a você a revelação da cura divina, e pelas feridas de Jesus você foi sarado, pratique para viver uma vida de saúde. Se Deus lhe confiou a revelação da prosperidade, há pouco tempo um certo jovem, ele conversando comigo, disse, pastor, o meu pai, antes de se converter a Jesus, hoje o meu pai é de Jesus, mas antes de ele se converter, ele vivia numa miséria tremenda, todos os irmãos dele nunca tinham nada, e um ex-patrão do meu pai chegou para ele, vamos chamar de José para não identificá-lo aqui, era outro nome, mas vamos chamar de José. O patrão dele disse, José, faz o seguinte, rapaz, aprenda a dar dízimo, se você dar dízimo, você vai ver que a sua vida vai mudar. E o pai dele fez um teste. Esse filho falou para mim, falou, pastor, o meu pai mesmo antes de se converter ainda bebia, não ia na igreja, não assistia a ninguém, ele aprendeu sobre o dízimo, ele começou a dizimar, ele começou a ser fiel. Pastor, a vida dele começou a deslanchar. Ele comprou um barco, comprou 2, ele trabalha com barco, comprou 3, pastor, ele comprou casa. Os irmãos ficaram morrendo de inveja, porque ninguém conseguia nada, só ele estava conseguindo as coisas. Aí lá na frente, que ele foi e se converteu.
Nem convertido ele era ainda, mas alguém, o patrão dele, ensinou que ele precisava ser dizimista, e ele entendeu. Você percebe o que o pastor está pregando aqui hoje? Não importa o que você sabe de Deus, se é muito ou se é pouco. Lógico, procure cada dia conhecer mais. Prossigamos e continuemos em conhecer a Deus. Você tem que procurar cada vez mais. Mas a revelação de hoje é: às vezes você perde o reino de Deus, você deixa de tomar posse de uma bênção, porque você está esperando uma outra coisa. E o que Deus está mandando falar para você aqui hoje? Bem-aventurado você será, feliz você será, bem-sucedido você será, se você simplesmente fizer o que Deus já lhe fez saber. O que você entende de Deus, pratique. O que você sabe de Deus, cumpra. Se cumprir, vai dar certo em nome de Jesus. Digam assim seja, pessoal. Bem-aventurado Deus quer que você seja. Para você ser bem-aventurado, para você ser feliz, cumpra o que Deus falou no teu coração. Vamos ficar em pé, por favor, em nome de Jesus, que você hoje possa cumprir. Para quem chegou um pouquinho depois, bem resumidamente, eu comecei em Lucas 10, versículo 25, que fala sobre o doutor da lei, que queria saber o que fazer para entrar no reino dos céus. Jesus mandou ele só cumprir o que ele já sabia. No caso do jovem rico, Jesus disse: o que é que você sabe? Ele falou as mesmas coisas que o doutor da lei. Jesus deu um novo mandamento para ele, falou: venda tudo e dá para os pobres. Não é mandamento para todo mundo, mas foi mandamento para ele. Deus não mandou isso para mim, nem para Abraão, nem para Davi, mas mandou para aquele jovem. Deus está mandando a você. O mandamento que Deus lhe dá, a ordem que Deus lhe dá, cumpra, que vai funcionar. Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, obrigado. Nós não precisamos, ó Deus, esperar por outros mandamentos, por outras revelações, por outras coisas. Nós só temos que praticar aquilo que sabemos, aquilo que entendemos, aquilo que compreendemos. Espírito Santo de Deus, estamos na tua casa, na tua presença. E às vezes, ó Deus, somos como o jovem rico, Pai. Não somos capazes de praticar o mandamento que o Senhor nos deu, Deus. Não conseguimos praticar os mandamentos que o Senhor nos tem dado. O Senhor confiou a nós, ó Deus, grandíssimas e preciosas promessas. E através de cada promessa, de cada mandamento, Pai, que nós vamos entrar no reino de Deus. Quando nós cumprimos, ó Deus, a Tua palavra, quando obedecemos a Tua voz, oh meu Deus, nós vamos entrar no reino de Deus. Esse reino que é composto de cura, de prosperidade, de salvação, de liberdade, de libertação. Meu Deus, tem gente que está nos acompanhando agora, aqui na igreja ou pela TV. Meu Deus, que estão agora dizendo: Pai, talvez seja isso. Eu estou esperando uma nova palavra, uma nova revelação, um novo entendimento. Pai, o que essa pessoa tem que fazer é só praticar, é só obedecer, é parar de complicar. O homem complica tudo, mas o Senhor, ó Deus, tudo que o Senhor faz é simples e descomplicado. O homem é quem complica, o homem é quem prejudica, o homem é quem atrapalha. Mas Deus, nós queremos te servir com mais santidade, com mais fidelidade. Queremos, ó Deus, praticar, cumprir a palavra, os mandamentos que o Senhor nos tem dado. Pai, ajude essa pessoa a cumprir os mandamentos, cumprir a palavra, cumprir, obedeça. Oh meu irmão, obedeça a voz de Deus, obedeça a palavra de Deus, obedeça os mandamentos do Senhor. Ele é o teu Deus, o teu ajudador, o teu amigo, o Deus que acampa ao teu lado, que te guarda, que te livra, que te guia. Ele é Jesus de Nazaré, aquele que morreu, foi o Cordeiro Santo, mas ele ressuscitou no terceiro dia, e ele disse: está consumado, a obra foi concluída, foi terminada, foi feita. Oh meu amigo, você pode agora. A obra foi feita, a obra foi consumada, o milagre foi realizado. Eu digo: Espírito de Deus, esse é o dia que o Senhor preparou, esse é o dia que o Senhor fez. Essa pessoa precisa entrar no reino de Deus, esse reino que é composto de honra, esse reino que é composto de mudança, de resultado, de milagre, de bênção. Pai, o reino do Senhor está sobre nós, o teu reino está a nosso alcance, a nossa disposição. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de Ti, precisamos, ó Deus, da Tua palavra, meu Pai, da Tua revelação. Está escrito que nós erramos em não conhecer as Escrituras, erramos em não conhecer o poder de Deus. Pai, quando a Escritura é revelada, quando a palavra é pregada, o reino de Deus é sobre nós, e quando o reino de Deus é sobre nós, então temos o poder de Deus para ver grandes coisas acontecer. Aleluia, 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 aleluia.
aleluia, aleluia, aleluia. Oh, meu irmão, Deus falou contigo. Obedecer é melhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Ele é o Deus que atende a sua oração. E Ele vai te atender em nome de Jesus. Aleluia. Ele é o Deus que atende ao seu clamor. Ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou, a resplandecente estrela da manhã, geração de Davi. Em nome de Jesus, se liberte agora. Receba do Senhor a unção de vitória. Coloque sua fé em ação e segure firme nas mãos do Senhor. Se tudo está confuso em tua vida, se tudo está confuso em tua vida, e você não tem mais forças, e você não tem mais forças para orar, faça como fizeram Paulo e Silas. Faça como fizeram Paulo e Silas, mesmo que custasse suas vidas. Louvaram ao Senhor até o chão tremer. Se você louvar, as muralhas irão. Se você louvar, as muralhas irão ao chão. Não importa a sua luta, não importa a sua luta, o poder está em tuas. Você não é obra do acaso, você não é obra do acaso. No sangue de Jesus você foi comprado. Você é descendência de Abraão. Você Ele é o Deus que atende. Ele é o Deus que atende ao seu clamor. Ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou, a resplandecente estrela da manhã, geração de Davi. Em nome de Jesus, se liberte agora. Receba do Senhor a unção de vitória. Coloque sua fé em ação e segure firme nas mãos do Senhor. Ele é o Deus que atende. Ele é o Deus que atende ao seu clamor. Ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou, a resplandecente estrela da manhã, geração de Davi. Em nome de Jesus, se liberte. Receba do Senhor. Coloque sua fé e segure firme nas mãos do Senhor. Levante as suas mãos só mais uma vez. Ele é o Deus que atende. Ele é o Cordeiro, a resplandecente estrela da manhã, geração de Davi. Em nome de Jesus, se liberte agora. Coloque sua fé em ação. Você pode levantar esse clamor para Deus. Meu Deus, eu tenho dito aqui hoje sobre Moisés. Moisés, ó Deus, um dia ele chegou diante de ti, e o Senhor disse, meu Pai, que destruiria aquele povo, que acabaria com aquela nação. E o Moisés chegou e disse, Deus, se o Senhor destruir esse povo, como é que eles vão acreditar em ti? O que as outras nações dirão? Que o Senhor não foi capaz de colocar esse povo na terra prometida. Meu Deus, tem gente aqui, meu Pai, que está fazendo essa oração, Pai. Eu faço essa oração agora. Porque Deus, se o Senhor não nos honra, se o Senhor não nos abençoa, Pai, se as coisas não mudam, se não há resultado, como é que aquele que nos conhece, ó Deus, saberá e crerá que existe um Deus? Como é que eles acreditarão que existe um Deus que pode curar, que pode libertar, que pode mudar? Oh meu Deus, eu acredito em Ti, eu creio em Ti, o Deus de milagre, eu creio em Ti, o Deus que muda a nossa sorte, eu creio em Ti, o Deus que nos abre caminhos, o Deus que vai à frente. Pai, assim disse Moisés, como é que dirão as outras nações que o Senhor não